A Activision Blizzard é dona de grandes títulos que fazem sucesso entre aqueles que curtem videogame. Jogos e franquias como Call of Duty, Overwatch, Diablo e World of Warcraft reúnem milhares de fãs em todo o mundo. Mas mesmo a empresa sendo bem sucedida e batendo recordes de faturamento algumas vezes, por trás de todo esse sucesso, uma série de escândalos viria à tona e iniciaria uma queda vertiginosa nas ações da Activision. E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Jezek, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Galera, antes de continuar eu tenho que agradecer aos mais de 3.600 inscritos aqui do canal. E cara, a gente tá perto de bater os 5.000 inscritos, que é a nossa meta. Então se você quiser ajudar, é só se inscrever aqui nesse canal e também compartilhar este vídeo. E hoje nós vamos falar sobre a minha teoria da conspiração contra a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Então não sai daqui, assiste esse vídeo até o final, porque o que a gente tem aqui é ouro. Em novembro de 2021, uma série de denúncias ganharam força e revelaram que assédio, ambiente tóxico de trabalho, ameaças, entre outros tipos de crime graves, eram frequentes na Activision Blizzard. E pior, segundo denúncias, Bobby Kotick, o CEO da Activision, sabia de tudo, mas ainda assim não fez nada para punir as pessoas denunciadas pelos funcionários. A partir daí, a Activision Blizzard começou a experimentar uma queda dramática nas ações da empresa, uma pressão merecida por parte da imprensa e a desconfiança de acionistas com relação ao futuro da empresa, e que começaram a vender suas ações e com isso, entre outras coisas, fez com que as ações da Activision Blizzard perdessem valor. Com um cenário desses, a Microsoft e o Phil Spencer enxergaram uma oportunidade de mercado para deixar a divisão de games da Microsoft ainda mais robusta. Além de todos os títulos de sucesso da Activision Blizzard, a empresa também reúne uma base de usuários absurda que rendem bilhões em faturamento para a empresa. Sendo assim, aproveitar a baixa das ações da Activision Blizzard era um movimento estratégico ambicioso, mas natural para uma empresa que quer ter uma posição de relevância ainda maior no mercado de games. Mas se você acha que a Microsoft e o Phil Spencer foram os únicos a enxergarem uma oportunidade de mercado, você está muito enganado. Porque é aqui que a gente entra agora numa teoria da conspiração pesada e que pode ter o dedo do Bobby Kotick. Pensa comigo, será que sabendo que as ações da Activision Blizzard cairiam e que o Kotick, por receber bônus sempre que atingem metas de vendas, numa tentativa de proteger sua posição na cadeira de CEO da Activision, não teria iniciado um plano e uma negociação com a Microsoft para recuperar o valor das ações da Activision só com a divulgação da aquisição da Activision pela terceira maior empresa de tecnologia do planeta? Será que o Bobby Kotick, sabendo que a probabilidade da compra não ser aprovada pela FGC ou pelo Departamento de Justiça, blefou com essa venda, pois sabe que a Microsoft terá que pagar uma multa enorme caso a compra não seja permitida? Não é de hoje que acionistas tentam tirar o Bobby Kotick do comando da Activision Blizzard, só que ele amarrou muito bem o seu contrato para garantir aí o seu comando na Activision Blizzard, porque ele sabe que se for demitido, ele vai ganhar milhões. E se ele continuar e bater metas, ele recebe os bônus por isso. E tem algo pior. Se a Activision Blizzard for vendida, ele também vai receber muito dinheiro, porque ele também tem ações na empresa. Ok, agora você deve estar se perguntando, tá, Jezek, mas o que tem alguma coisa a ver com a outra? Onde que os pontos se ligam? E como que ele faria para melar essa negociação e por que ele faria isso? Primeiro de tudo, se o Bobby Kotick quisesse melar essa negociação, ele faria um anúncio divulgando os valores da aquisição e deixaria que a imprensa se espantasse com os valores e repercutisse essa notícia e jogasse a semente do monopólio por conta dos 80, 70 bilhões que envolve essa negociação. E se a gente olhar hoje, a mídia especializada de fato ficou mais preocupada com um possível monopólio do que feliz com essa compra e o quanto ela ajudaria a melhorar a cultura corporativa da Activision Blizzard, a incentivar a cultura criativa aí da empresa e principalmente também democratizar o acesso aos jogos, uma vez que o Xbox é referência quando se trata de disponibilizar seus jogos
no máximo de dispositivos possível, através do Game Pass ou do Xbox Cloud Game. Mas o fato é que nada disso importa quando se quer plantar a semente aí do monopólio e impedir que uma compra dessas aconteça. Agora, o curioso é que mesmo comprando Activision Blizzard, o Xbox ainda assim ocuparia a terceira posição entre as empresas que mais faturam com games, ficando atrás da Tencent e da Sony. Mas essa altura não importa os fatos, mas sim a narrativa para fazer com que a atenção dos outros poderes se voltem para esta negociação e somem forças para impedir e para barrar essa aquisição. E assim, meus queridos, não é exagero ver que tem algo suspeito acontecendo aí sobre essa negociação, sobre aquelas pessoas, aliás, que não querem que essa negociação aconteça e que o argumento do alto valor dessa negociação, para mim, serve apenas como cortina de fumaça e como álibi para que alguns interesses sejam defendidos. Não é estranho que após muita pressão de vários veículos da imprensa especializada, batendo na tecla de que essa compra significaria um monopólio por parte da Microsoft, legisladores então começam a tentar barrar essa negociação e aí tentando aprovar um projeto que dê plenos poderes para a FGC impedir qualquer negociação acima de 5 bilhões de dólares. E pior, justamente no momento exato que a negociação com a Activision Blizzard avança para sua aprovação inicial. Agora, se você acha que não existe um movimento suspeito, que tal isso aqui? Senadores enviaram uma carta à presidente da FGC informando o perigo da compra da Activision pela Microsoft e manifestaram aí sua posição contrária a essa compra. Segundo eles, essa compra acabaria com a iniciativa de alguns funcionários criarem um sindicato para proteger os trabalhadores da Activision Blizzard, já que a Microsoft tem um precedente de ter demitido funcionários 2 anos depois desses funcionários terem criado um sindicato dentro da Microsoft. Agora, sabe qual é o curioso? É que os legisladores democratas que tentaram aprovar um projeto de lei para dar plenos poderes à FGC de impedir essa aquisição, mesmo depois até mesmo dela já ter sido aprovada, são os mesmos senadores democratas que enviaram uma carta à presidente da FGC. Mas, mais curioso ainda, foi a matéria da Kotaku um dia depois da carta dos senadores ter sido entregue e no mesmo tempo em que as votações dos acionistas sobre a venda da Activision terem começado. Agora, o time da matéria da Kotaku, veiculada um dia depois da carta dos senadores à presidente da FGC, para mim serve quase como uma afirmação pública de que a Microsoft, no caso através da Undead Labs, tem uma cultura tóxica de trabalho e sexista também. E com isso, funciona basicamente como se eles estivessem afirmando publicamente que as preocupações daqueles senadores estavam corretas. Agora, só um detalhe, a matéria da Kotaku ela foi desmentida pelo presidente da Undead Labs, que ele mostrou na íntegra toda a entrevista e ficou provado ali que a Kotaku distorceu muitas coisas na entrevista que ele deu. Vocês entenderam que existe algo muito suspeito em torno daqueles que não querem que essa negociação aconteça? É sério, vocês acham que é coincidência ou que tudo isso faz parte de uma grande conspiração? Se sim, qual a motivação dessas pessoas? Ou quem não quer que essa aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft aconteça? Será o Bobby Kotick? Será a Tencent ou a Sony? Quem será? Ficam aí as perguntas que eu não tenho uma resposta certa para dar para vocês, mas que eu acho tudo muito suspeito. Então, o que você acha que está acontecendo? Conta aqui para mim nos comentários. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!